Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Querido Espírito Santo, mais um domingo nós estamos aqui, Pai. E como eu desejo que a cada domingo não seja uma reunião legalista e formal, mas uma reunião cheia de vida, mas uma reunião cheia da Tua presença, uma reunião que transforma não somente o nosso comportamento e nem nossa moralidade, mas transforma o nosso interior. Nós não queremos nos tornar seres mais morais, eticamente corretos. Nós não estamos aqui com esse propósito. Nós queremos nos tornar seus filhos. E se o resultado disso é se tornar um pouco mais ético, mais moral, nós deixamos isso ao encargo do Espírito, porque esse fruto é do Espírito. Mas que o desejo do nosso coração seja parecer com o Senhor. Que o desejo do nosso coração seja reproduzir quem o Senhor é. Seja que representemos o Senhor nessa terra. Afinal de contas, foi com esse propósito que o Senhor nos deixou aqui, para que representássemos o Senhor como sua noiva, como sua igreja, como seus filhos. Espírito Santo, eu falo essas coisas e oro dessa maneira, crendo que o Senhor convence cada um que me ouve nesse momento, entendendo que as minhas palavras, elas não têm qualquer poder para transformar, mas a sua palavra e o seu Espírito são poderosos para destruir fortalezas, para renovar mentalidade, para transformar vidas. E é nessa fé e nessa esperança que mais uma vez nós compartilharemos da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, gente? Vocês estão bem? Tem alguém feliz? Tem alguém grato aqui nessa noite pelo Senhor? Deixa eu ouvir os gratos ao Senhor, aqueles que se movem por gratidão. Quem está aí? Deixa eu ver quem é grato ao Senhor aí. Que maravilha. Que maravilha. Quanto mais eu penso na obra de Cristo, mais sensível eu me torno, mais grato eu me torno. Quanto mais eu me percebo como um pecador, e eu quero aproveitar aqui, falar para os meninos do louvor, para tocar aquele primeiro louvor, Venho a Ti, de novo, na hora do apelo. Gente, que louvor lindo, né? Ele diz que a gente está tão longe de se parecer com Jesus, mas nós queremos parecer com Jesus. É verdade, e aí a gente, como Paulo, a gente tem que dizer como Paulo: não julgo que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Inclusive, eu vou pregar hoje sobre mansidão.
E ao pregar sobre mansidão, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Não que eu julgue que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás. Eu já fui bem pior, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Certamente aqui no meio da igreja tem pessoas muito mais mansas do que eu para falar desse assunto. Mas como não depende dos nossos méritos, como não tem nada a ver comigo, eu vou pregar crendo que eu preciso da mesma graça, reconhecendo que eu preciso da mesma graça. E eu estou feliz assim, porque eu percebi que hoje Deus me deu uma oportunidade, diante de vir para o culto, de exercer mansidão. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim: é sua oportunidade de ser aprovado, então seja manso, seja manso. E ele, como ele falou de maneira doce, ele mesmo produziu o desejo em mim de obedecer. Não fui eu que quis, porque eu não queria obedecer, mas ele é tão bom, e a voz dele é tão doce, tão suave, que me convenceu a tal, e fez com que eu então tomasse os comportamentos adequados. Hoje, antes de vir para o culto, a gente passou por uma situação difícil, e aí o Espírito Santo o tempo todo falando ao meu coração: eu estou com você, calma, eu estou no controle, fica tranquilo, descansa. Você não é mais importante que ninguém, então fica tranquilo. E eu descansei no Senhor, e nós estamos aqui, e fui profundamente abençoado já no período do louvor, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco por meio da palavra. E antes de falar sobre mansidão, que é o nosso tema hoje, eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente adquire o fruto do Espírito. Eu já falei inúmeras vezes, e já tem vários domingos, e o objetivo é esse, tá, gente? Pela repetição, que algo seja interiorizado e a gente possa colocar em prática, até se tornar uma verdade na nossa vida. Mas eu quero acrescentar algumas coisas. Uma coisa que eu já tenho dito frequentemente é que ela é gerada pelo Espírito, né? O nome já diz, ele é sugestivo, fruto do Espírito. Então só o Espírito pode promover. Então não se trata da gente. Talvez você vá ouvir sobre mansidão e você diga assim: bom, decido ser mais manso. Não é por aí. Você vai ter que decidir outras coisas para ser manso. E você vai descobrir na mensagem o que você precisa decidir para ser manso. Mas tem uma coisa que você precisa decidir, se você ainda não decidiu, que é o que está no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus. Se você ainda não decidiu pertencer a Cristo Jesus, essas virtudes, certamente elas não surgirão na sua vida. Então eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta reflexiva, para que você responda para você mesmo, para que você se autoavalie. Você pertence a Jesus? E antes que você se apresse a responder, porque obviamente essa pergunta, de maneira simples, ela pode expressar o desejo do nosso coração, mas não a realidade. Porque nós vivemos tempos onde existe uma pós-verdade, onde a gente tenta estabelecer a verdade por aquilo que a gente sente, não por aquilo que está estabelecido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pertencer a Jesus Cristo não é autodeclaratório. Não é eu dizer sim, eu pertenço a Jesus Cristo. E certamente se alguém pensou assim, eu perguntasse de você: por que você pertence a Jesus Cristo? Você me diria: porque eu acredito que Ele existe. Só que ser de Jesus não é acreditar que Ele existe, mas é relacionar-se com Ele de maneira que Ele exerça senhorio sobre a sua vida e que você possa reproduzir o caráter dele. É isso que essas listas querem dizer. Ele fala de obras da carne, ou seja, pessoas que os seus comportamentos são controlados pela carne. E ele fala do fruto do Espírito, ou seja, pessoas que os seus comportamentos são controlados pelo Espírito. E aí é a partir desse entendimento que a gente consegue definir: somos de Jesus. Que no final das contas ele está dizendo: se você pertence a Jesus, você vai crucificar os desejos
da sua carne, crucificar a sua carne. E gente, crucificar a carne não é você ser rígido demais com você mesmo e dizendo, não vou pecar. Não se trata disso. Crucificar a carne é muito mais do que você tentar dizer não para o pecado. É você crucificar a carne é você tentar entender o motivo pelo qual você peca. Por exemplo, se você tem um problema na área da imoralidade sexual, que é a primeira obra da carne descrita em Gálatas 5:19, você não vence a imoralidade sexual dizendo, não serei mais imoral sexualmente. Não é assim. A maneira correta é você, primeiro, obviamente, entender que isso é pecado e dizer, claro, eu não quero fazer isso. Mas a pergunta correta é, por que eu sou imoral? Por que eu vivo na imoralidade? Essa é a pergunta. Porque crucificar a carne é tratar nas razões pelas quais eu peco, nas motivações para o meu pecado. Vou dar outro exemplo. Impureza. Eu vou dar um exemplo mais comum. Ódio, ira. Eu sou irada. Então você não vence a ira dizendo, não serei mais uma pessoa irada. Não. Você vence a ira perguntando, por que sou irado? Quais as motivações que me levam a esse comportamento de ira? Quando você então entende, e eu estou fazendo o da ira, ou o da... Vou usar um outro exemplo. Se você é egoísta, você não vence o egoísmo simplesmente dizendo, eu não serei mais egoísta. Não, é perguntando, por que sou egoísta? Quando você entende suas razões, você é capaz de se arrepender. Quando você sinceramente se deixa sondar pelo Espírito Santo, você será transformado. Porque a grande verdade é que a maioria de nós ainda justifica os nossos próprios pecados. Nós vamos dar razões para que a gente peque. Só que se a gente for avaliar à luz das Escrituras e com um coração muito desejoso de ser transformado, nós vamos descobrir que as razões pelas quais pecamos, e assim abandonaremos e venceremos o pecado. É isso que significa crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Significa, querido, descubra quais são as razões pelas quais você tem fortes inclinações a esse pecado e crucifique as razões que te levam a pecar. Eu sou imoral sexualmente porque eu fui abusado, porque eu nasci num lar onde a imoralidade sexual era uma realidade comum para mim. Eu sou imoral, eu vivo na imoralidade sexual porque eu fui exposto a isso, porque isso me dá muito prazer, porque é uma fuga para mim, é onde eu me refugio da minha raiva, é onde eu me refugio dos meus problemas, é na imoralidade sexual, é o único lugar onde eu encontro prazer. Quando você encontra as razões, você encontra o caminho da cura, o caminho da libertação. Então, se as tuas razões para ser imoral são essas, vá em Cristo, pegue as suas razões e diga, Pai, eu sou imoral por causa disso aqui, porque é minha fuga, eu não sei lidar com meus problemas. Eu sou tão dependente de prazer, é o único lugar onde eu sinto prazer. Quando você pega as razões do seu pecado e você admite essas razões diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai curar você. E eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque ao pensar sobre mansidão, você não vai ser uma pessoa mansa simplesmente decidindo hoje, tá bom, serei manso. Porque se a gente pudesse fazer isso, esse fruto não seria do Espírito, seria nosso. Então esse fruto só é produzido a partir de um arrependimento. Qual é o oposto de alguém manso? É alguém agressivo, irado. Então, quais as razões de eu ser assim? Agora, a gente vai entender o que é mansidão, porque isso também vai nos ajudar nesse processo. Por isso, e agora eu quero falar sobre isso com você. Vamos primeiro entender o que é mansidão. Eu quero começar por aqui. O que é mansidão? Mansidão e humildade são coisas muito semelhantes. Na verdade, biblicamente, uma é resultado da outra. Eu jamais serei manso se antes eu não for humilde. Sem humildade não existe mansidão. Mas, de maneira simples, mansidão é ser meigo, suave, principalmente da maneira que eu reajo às coisas.
Porque assim, é muito fácil eu me preparar para ser manso quando eu consigo vislumbrar o que vai acontecer. Então imagina, eu posso dizer assim, bom, eu sei que fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo assado, então eu preparo minha mente, se eu vou lidar, mesmo, tem gente que mesmo se preparando não consegue ser manso, mas existem aqueles que depois que se preparam por algum tempo, conseguem agir com um determinado nível de mansidão. Só que essa não é a mansidão do Espírito, essa é aquela mansidão que você é capaz de produzir pela sua carne. E qual é a verdadeira mansidão? É aquela quando você é surpreendido por algo que te ofende, te machuca, te incomoda, e você ainda assim é capaz de dar uma resposta gentil. Perfeito? Segura aí, nós vamos voltar nesse conceito, porque eu quero falar um pouquinho sobre o que é falsificação de mansidão. É passividade. Tem muita gente passiva que acha que é manso. Qual a diferença básica entre o passivo e o manso? E está basicamente na ação, não na reação. Porque o passivo é manso ao reagir, mas ele é completamente inerte na hora de agir. Vou dar um exemplo. O manso, quando ele é ofendido, atacado, quando qualquer coisa vai na direção dele, seja boa ou ruim, ele lida com isso com gentileza. O passivo também faz a mesma coisa. Só que o manso, quando ele percebe que ele precisa agir de alguma maneira, ele precisa resolver algo, existe uma situação, vou dar um exemplo familiar. Está vendo que a família dele está acabando, o casamento dele está horrível, a célula dele está ruim, e aí você pode aplicar em qualquer área que você quiser. O passivo, ele está vendo isso acontecer e não faz nada. Ele não toma uma atitude, ele não toma uma decisão, ele não procura ajuda, ele não procura resolver. O manso não, embora ele reaja com gentileza, com suavidade, com brandura a tudo aquilo que vem sobre ele, ele é muito enérgico na hora que ele tem que resolver as coisas, aquilo que tem que ser feito. Então não confunda mansidão com passividade. Passividade é ruim. A mansidão é uma virtude, a passividade é um defeito. Então não seja passivo, seja manso. Amém? Eu queria poder deixar claro logo inicialmente essas diferenças, porque é muito comum as pessoas, inclusive quando elas estão num processo de transformação, e vez ou outra é muito comum a gente tentar tomar decisões por nós mesmos. Tim Keller diz uma coisa muito interessante sobre esse nosso esforço de tentar mudar, é que todo cristão, em algum momento, ele vai tentar mudar a si mesmo. É como se fosse algo necessário, para que a gente pudesse depois reconhecer que a gente não pode, para depois deixar Jesus fazer. Então, talvez você em algum momento vai tentar ser alguém mais manso, só que aí corre o risco de você se tornar passivo. Já que a mansidão é um fruto do Espírito, o máximo que o ser humano pode produzir é passividade. Aquele cara que não faz nada, ele diz assim, deixa rolar, vamos ver no que vai dar, deixa acontecer. Isso é passividade. Embora eu não quero acrescentar nada na Bíblia, obviamente, mas eu fiquei pensando bem que Paulo poderia ter colocado passividade aqui nas obras da carne, porque é uma obra da carne ser passivo. Agora, vamos aprofundar o nosso conceito sobre mansidão. Como a gente falou, mansidão, como eu falei no começo, mansidão é essa capacidade de ser gentil, de ser brando com relação a como as pessoas nos tratam. Tem uma definição que eu gostei muito, que eu li num estudo, eu não lembro o autor, senão eu daria o crédito, que ele diz assim: mansidão é controlar a sua força para poder usá-la de maneira adequada. Sabe por que fez muito sentido? Porque na hora veio na minha mente Mateus 11:29. Aprendei de mim, não tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso. E aí eu percebo que Jesus está dizendo, vamos fazer aqui a leitura de Mateus 11:29. Se puder botar Mateus 11:29 na tela aí, só para a gente fazer um estudo. Mateus 11:29 está dizendo assim: olha, tomai o meu jugo.
eu vou ser breve aqui, eu vou tentar explicar isso para você. Jugo era uma peça de madeira que era colocada no pescoço de 2 bois, para que eles arassem a terra. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas como tem pessoas novas, eu preciso explicar novamente. Então era uma peça de madeira, e talvez você já tenha visto em algum filme, em algum desenho, ou em algum lugar, aquela peça de madeira no pescoço de 2 bois, para que ele possa arar a terra. E por que aquilo era colocado? Para que os bois, eles não tomassem caminhos diferentes, e nem para que ele andasse em passos, num compasso diferente, porque senão você imagina como seria difícil. Precisa 2 bois para puxar um carro, uma máquina, só que um boi vai mais lento, outro vai mais rápido, e um vai para uma direção e outro vai para outra. Então, para que isso não acontecesse, eles colocavam o jugo no pescoço de 2 bois, para que eles tivessem a mesma direção, no mesmo compasso, e para que eles pudessem exercer o trabalho. Quando Jesus está dizendo, tomem sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, ande comigo no mesmo compasso e na mesma direção que eu. Esse é o convite de Jesus. E aí, esse é um convite ao aprendizado. Ele deixa claro isso logo um pouquinho depois, ó. E aprendei de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É engraçado que Jesus fala, aprendam de mim, não comigo. No português errado seria com eu, comigo. Ele não diz para aprender com ele. Por quê? Porque de é uma preposição que significa origem. Aprendam de mim, que sou a origem de tudo. E quando ele diz que ele é manso e humilde de coração, e ele está dando os motivos pelos quais podemos aprender com ele. E sabe o que é interessante? É porque para ensinar a gente é preciso ser manso. Para a gente poder ser mestre de outras pessoas é preciso mansidão. Não dá para ser manso e sendo agressivo. Não dá para ser mestre e ser agressivo. Jesus, porque lembra o que é mansidão? Mansidão é não usar da sua força, mas guardá-la para o momento adequado. Se todas as vezes que Jesus fosse tratar com o meu pecado e com o seu pecado ele não fosse manso, ele nos mataria. E por isso ele é a pessoa adequada para tratar com a gente, porque ele é manso. Porque ele pode olhar para o seu pecado e aquilo, embora o ofenda, ele é manso o suficiente para dizer, filho, está errado, e não nos destruir. A diferença de nós, que quando nós tentamos lidar com alguém e que esse alguém não responde às nossas expectativas, rapidamente ficamos irados, rapidamente ficamos bravos. Nós queremos logo de alguma maneira descarregar toda a nossa insatisfação com aquela pessoa que não corresponde com as nossas expectativas. Jesus, ele está dizendo, eu tenho condições de lidar e de reagir adequadamente às suas falhas, então pode vir aprender comigo. Isso é maravilhoso, isso é uma informação libertadora para nós. Você já parou para pensar? Que ele está dizendo, olha, você pode caminhar comigo, no meu compasso, na minha direção, e eu te digo por que você pode fazer isso, porque eu sou manso, não reagirei ao seu pecado como ele merece. Vou tratar com você com amor. E ao fazer isso, o que a gente encontra? Descanso para nossa alma. O que é alguém, gente, agressivo? É alguém que não tem descanso na alma. A agressividade externa é só um resultado da bagunça interior, do caos interior que alguém vive. Sabe por que você não é manso? Porque a sua alma é um caos. Porque você não sabe o que você é. Porque você tem um monte de carência. Porque você tem uma série de medos que tomam conta da sua alma. Porque você é orgulhoso demais. Porque você pensa muito a seu respeito. E aqui é o ponto que eu quero entrar com humildade. Porque mansidão e humildade são basicamente sinônimos na Bíblia. Se você pegar o significado da palavra mansidão no original, lá vai estar humildade também. Por quê? Porque o que é humildade, gente? O que é humildade? Uma vez eu já falei sobre isso aqui. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. Ai, eu sou tão ruim. Ai, eu não sou uma pessoa boa. Embora isso, quando dentro dos limites adequados, é até de uma certa maneira bom. Mas não é você se diminuir. Não é você pensar menos de você mesmo. É você pensar menos em você mesmo. Porque assim, gente orgulhosa, tudo gira em torno do seu umbigo.
Tudo é ele, tudo é ela. Não porque eu, não porque eu, não porque eu, não porque eu isso, eu aquilo, eu assado, eu cozido, eu frito, eu tudo. E pessoas orgulhosas, elas não conseguem ser mansas, sabe por quê? Porque quando alguém a trata de uma maneira que ela não espera ou que ela não gosta, ela se sente ofendida. E por ela pensar nela o tempo todo, ela reage com agressividade. Não se torna uma pessoa mansa por isso. Porque você pensa, quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? Quem essa pessoa pensa que é para me atender dessa maneira? E aí você prontamente entra no modo defesa e começa então a agir com agressividade, ao contrário do que Jesus fazia. Jesus, ele era manso, e Pedro deixa isso claro lá em 1 Pedro capítulo 2, se não me engano, que quando ele insultado, ele não revidava e nem fazia ameaças. Presta atenção, não fazia ameaças. Por quê? Porque ele sabia controlar o seu poder para usar isso corretamente. Mansidão. Presta atenção, existe uma outra palavra no grego que define mansidão, que ela é na voz ativa. Existe na voz passiva. O que é a voz passiva? É quando eu recebo uma ação. Então alguém fez alguma coisa para mim, eu sou manso. Mas existe uma segunda palavra, que é na voz ativa. E na voz ativa fala sempre de alguém que tem o poder sobre o outro. E na voz ativa, as pessoas, quando não mansa, ela usa do seu poder para atingir o outro. Aí eu fico perguntando, se você tivesse o poder de Jesus e alguém te ferisse, você seria manso? Porque talvez qualquer poder que você receba na sua mão, você já usa para manipular e para coagir as pessoas. Queridos, nós não somos mansos. Aí eu vou dar uma fórmula que está lá em... Eu usei uma fórmula, mas obviamente eu vou dar um princípio bíblico que a gente vê nas Escrituras. Moisés é considerado por ele mesmo na Bíblia, porque foi ele que escreveu o livro de Números. Números capítulo 12, versículo 3, abre aí comigo. Quem achou diz amém. Maravilha, diz assim um texto. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles disseram: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E aí a Bíblia diz assim, e o Senhor ouviu isso. Você percebe que as pessoas que falam de você ou te tratam de qualquer maneira que seja, Deus está vendo e ouvindo? Inclusive aquilo que você nem sabe que estão falando a teu respeito, Deus está ouvindo. Moisés nem sabia que estava falando dele. Então, qual é a chave bíblica para a gente aprender a mansidão? É que Deus cuida da gente. É que Deus nos defende, que é Ele quem nos justifica, e que nós não precisamos estar entrando em brigas com as pessoas para dizer que a gente está certo, reagindo de maneira inadequada, fora do caráter de Cristo, para a gente simplesmente dizer no final: você tinha razão. Olha o que aconteceu logo na sequência. Ora, Moisés era um homem muito manso, a NVI diz muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele
não é uma pergunta, deixa eu refazer. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram ao criticar meu servo Moisés. Deus viu tudo, Deus desceu, Deus resolveu. Significa dizer, queridos, que se nós estamos em Cristo, eu vou fazer a junção com a minha introdução. Se nós somos de Cristo, quem nos defende é aquele que é o nosso Pai. Nós não precisamos entrar em briga com as pessoas, nós não precisamos nos justificar, nós não precisamos ficar entrando em discussões vãs, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. O que nós precisamos é entender que tudo aquilo que está sendo dito, falado, tudo que está sendo feito até, Deus está vendo e ouvindo, e nós podemos confiar nele. O grande problema é que nos falta fidelidade. Lembra do domingo passado? Nós desconfiamos. Você lembra? Gente, a mensagem de fidelidade foi algo maravilhoso, porque o cerne da mensagem de fidelidade, para quem não estava aqui no domingo passado, é que todas as vezes que eu desconfio de Deus em alguma área, eu sou infiel com Ele. Então vamos colocar isso aqui nessa área. Todas as vezes que eu desconfio que Deus vai me justificar, eu me vingo, eu rebato, eu brigo, eu retruco, eu vou para o enfrentamento. Por quê? Porque eu desconfio de Deus. É como se você dissesse assim, quando você rebate alguém, é como se você dissesse assim: não, eu preciso resolver isso aqui, porque Deus não vai vir resolver. Deus não vai resolver por mim isso aqui. Eu vou sair como errado, eu vou sair como errada, as pessoas vão falar de mim e eu tenho que me defender. Não, cara. Existem situações que está na sua mão de expor a verdade, de trazer luz. Beleza, isso é diferente. Quando alguém diz assim: ah, você fez tal coisa, eu disse: não, querido, está aqui a verdade, ó. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entrar em briga para dizer: não, eu não sou essa pessoa, e você vai ter que provar, eu não vou te processar, senão você vai ver, senão... Aí tem os mais crentes, né? Os mais crentes dizem assim: eu vou te colocar na mão de Deus. Volta a ranger o dente assim: eu vou te colocar na mão de Deus. Como se Deus fosse algum capacho dele para resolver ou para atender aos desejos malignos do seu coração. Não é, querido? Nós precisamos de mansidão. Moisés foi esse grande exemplo de mansidão. Então, agora, deixa eu falar algumas consequências para a gente entender por que é importante desenvolver mansidão. Abre sua Bíblia em Mateus. Aliás, eu já falei de Mateus 11, 29. Estava indo agora. Mateus 11, 29 diz que quando a gente aprende Jesus, nós achamos descanso para a nossa alma. A alma estressada, perturbada, angustiada, é uma alma sem mansidão. Se você tem uma alma assim, você precisa muito de Jesus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está com a alma cansada e sobrecarregada, você precisa de Jesus. Agora, olha o que diz Isaías 29, 19. Coloca na tela aí, gente, em nome de Jesus. Isaías 29, 19. Mais uma vez, os humildes aí, só que aqui está usando a palavra manso no original, no hebraico. É a mesma coisa, são sinônimos. Se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Quem que vai se alegrar em Deus? Quem é que vai desenvolver prazer em Deus? O sentimento, aquela alma agitada que faz com que você seja uma pessoa arrogante, agressiva, é a mesma alma que não consegue encontrar alegria em Deus. É a mesma alma que desconfia de que Deus, Ele é poderoso para suprir suas necessidades, para guardar você, para justificar você, e por isso não consegue encontrar regozijo no Senhor. Quem é que encontra regozijo no Senhor? Os mansos. Sabe aquele negócio de assim: Jesus é minha alegria? Ah, meu esposo é só o sangue, mas a minha alegria é o Senhor. Por que essa pessoa consegue fazer isso? Porque ela é mansa.
Entendeu? Os meus filhos só me dão dor de cabeça, mas cara, isso não tira minha paz, e eu consigo não me alegrando no Senhor. Por quê? Porque Ele é manso, ela é mansa. Minha vida financeira está um caos, mas eu não desconto em ninguém. Por quê? Porque a alegria dele é o Senhor, Ele é manso. Então você vai ver esse povo, essa galera que você vê as coisas acontecendo na vida dele, e esses caras estão assim, tipo, de boaça. Já viu? Às vezes você chega com o irmão assim. Tem um cara que eu gosto muito de ouvir, é o Genildo. O Genildo, quando ele está passando por alguma dificuldade. E aí, gente, tá como? Ele diz, tá bom não, mas tá tudo tranquilo, não estou nem um pouco preocupado. Ele sempre fala isso. E é isso, cara. Porque quando a gente aprendeu a mansidão, ela é a virtude que nos faz se alegrar em Deus. É aquela que olha para Deus e diz assim: Deus, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É aquela galera que já aprendeu, a alma está tão descansada, a alma está tão em paz, que eles entendem que se tem Deus, tem tudo. Eles não precisam estar brigando por nada. Eles não precisam brigar por nada. Eles não precisam entrar em guerra com ninguém, porque eles estão em paz. Sabe, tem uma frase que me veio à mente agora, que eu vejo as mulheres postando assim. Eu vi uma vez uma irmã postando: mulher de cabelo lavado não quer guerra com ninguém. É verdade isso, as irmãs? Que mulher de cabelo lavado não quer guerra com ninguém. Então, homem com coração manso não quer guerra com ninguém, meu irmão. Entendeu? Bota essas mulheres para lavar cabelo todo dia. Botar as mulheres para lavar cabelo todo dia, então. Eu já vi mulheres aplicando essa frase em outras áreas, né? Da unha feita, com cílios estufinho, Ou seja, resumindo, você não quer brigar com a sua mulher, todo dia manda ela pro salão, meu irmão. Você não quer que ela brigue com você. Aí não tem bolso que aguente, né, meu irmão? Então, ou seja, a gente às vezes briga, tem problema no casamento porque a gente não tem dinheiro para mandar a mulher pro salão todo dia. É brincadeira, gente. Então, e por fim, Tiago 1:21. Vamos lá, vamos abrir esse texto aí. Tiago 1:21. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Quem achou diz amém. Amém. Gente, vocês não falam, né? Vocês são demais. Eu não sei por que eu insisto com você. É porque está na tela, né? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceitem com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe por que é importante mansidão? Porque, presta atenção, mansidão é aquela brandura, aquela gentileza. Significa dizer que eu não faço guerra. Sabe por que Deus não transformou a sua vida? É porque cada vez que vem uma palavra de Deus ao seu coração, você faz guerra com Deus. Você faz guerra com a palavra de Deus. Você não aceita ela mansamente. Você é que nem um cavalo. A Bíblia, o salmista diz assim que nós devemos... Me lembra aí, gente, que agora fugiu. Salmo 32, versículo 9, que diz que a gente não pode ser como a mula ou como um cavalo sem entendimento, os quais sem freio e cabresto não obedecem. E a gente é igual essa mula desembestada, que não importa o quanto Deus fale, a gente está lá lutando contra Deus. Pessoas mansas não. E é por esse motivo que nas bem-aventuranças diz que os mansos herdarão a terra. Porque eles não fazem guerra. Eles não fazem guerra. E as pessoas estão em guerra com Deus. Talvez você seja pessoas que estejam em guerra com Deus. Você pode estar até de boa com seus irmãos, com as pessoas, mas está em guerra com Deus. Deus está, sabe, eu vejo pessoas tendo guerra com Deus. É muito comum. Mulheres, por favor, me deem licença para dar esse exemplo. Eu só vem esse exemplo na minha cabeça agora. Se vier outro dos homens, eu vou falar. Mas uma coisa que as mulheres não aceitam é a palavra da submissão. Gente, quando fala de submissão para a mulher,
Parece que eles todos bravos. Não aceito. Eu não aceito esse negócio de submissão na Bíblia. A Bíblia é machista. A Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E começa a acusar Deus de machismo. Deus é machista, irmãos? Lógico que não. Exatamente. O Senhor disse: trate a mulher como o vaso mais frágil. O Senhor disse: ame sua esposa como Cristo amou a igreja, dê a vida por ela. O tempo todo é cuidado. Só que, como nos falta mansidão, e nos falta mansidão porque nos falta humildade, porque somos orgulhosos demais, nós ficamos brigando com Deus, brigamos com as pessoas, brigamos com os nossos cônjuges, brigamos com todo mundo, porque nos falta humildade, porque no fim das contas pensamos demais em nós. Tratamos a nós mesmos como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo. E o que é pior, tem cristão que inclusive tem conseguido tornar isso uma filosofia: se eu não me amar, ninguém vai me amar. Então você não conhece Jesus. Então você não sabe quem Ele é. Desculpa, você pode até se autodenominar cristão, mas se você acha que você tem que se amar para você poder ter valor, é porque você não sabe nada de Cristo. Nada. Porque ninguém te amou mais que Ele. Ninguém. Quer lembrar de amor, quer falar de amor, olha para a cruz. Jesus foi alguém que não se amou, por isso Ele foi capaz de ser manso. Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se até a forma de servo, indo até a morte de cruz. Sabe por que Jesus era manso? Porque embora tivesse poder e fosse tudo, Ele disse: não sou nada, eu me submeto, eu desço. Sabe por que você não é manso? Porque você não desce. Você é orgulhoso, você é orgulhosa. Esse é o motivo. Enquanto nós não reconhecermos e não abandonarmos o orgulho que impera no nosso coração, e o orgulho no sentido de dizer: bom, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me defender, e começar a criar armaduras e meios de você se defender. Presta atenção que boa parte dos seus comportamentos você vai perceber que eles são simples defesas do seu ego. Muita gente desenvolveu estilos de vida só para defender o seu ego. E isso é muito triste, porque a sua personalidade está completamente deformada. Então nessa noite, eu queria deixar esse convite, eu quero fazer um convite para você. Aceita que dói menos. Por incrível que pareça, e sem nenhum sarcasmo, tá, gente? Falando sério, essa frase, embora ela tenha esse tom sarcástico, aceitar dói menos. Porque aceitar significa dizer que reconhecer que você não tem o controle de mudar, e implica obrigatoriamente entrega. Se eu não posso, eu descanso, eu entrego. E aí você entrega para Deus e Ele cuida. Então, se você é uma pessoa irada, agressiva, que precisa que o Espírito Santo produza no seu coração mansidão, hoje é uma noite maravilhosa para você se render, para você reconhecer, confessar isso diante do Senhor e dizer: Pai, preciso muito, Senhor, quero ser manso, quero ser mansa. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.